Em João capítulo 13, versículo 15, a palavra diz assim: eu dei o exemplo para que vocês façam como lhe fiz. O Senhor Jesus ele veio para a terra com um propósito. Ele veio para a terra para restaurar a aliança, para restaurar a nossa intimidade com o Senhor. Nós não tínhamos mais contato com o Senhor, nós éramos pecadores, estávamos distante do Senhor, não tinha mais como nós estarmos perto dele. Mas aí o Senhor prepara uma estratégia, Ele faz algo que Ele enviou seu Filho para morrer em nosso lugar, para perdoar os nossos pecados e reatar essa aliança com Deus. Quando Jesus ele vem para a terra, Ele vem convicto da sua missão, Ele veio convicto do seu propósito, e durante 33 anos Ele cumpriu o seu propósito, Ele restaurou a sua aliança com nós. Ele fez aquilo que nós não poderíamos fazer. E nós como cristãos hoje, nós como filhos do Senhor, nós também temos uma missão. E Jesus, durante esses 33 anos, Ele nos deixou ensinamentos de como nós devemos nos comportar no reino dEle. Ele nos deixou ensinamentos de como nós devemos servir o seu reino e se entregar para cumprir a missão. Porque, vamos falar a verdade, é difícil servir ao Senhor, as lutas são muito grandes, as batalhas são grandes, muitas vezes nós pensamos até em desistir. Mas Jesus, Ele não desistiu. Durante o seu tempo aqui nessa terra, Ele cumpriu o seu propósito, mesmo com dificuldades, mesmo com lutas, mesmo com guerras. Ele sofreu por mim e por você, Ele venceu a cruz. E a primeira coisa que nós devemos entender é que Jesus era disposto. Ele era disposto para ter um relacionamento com Deus. Sabe, Jesus durante seu tempo aqui na terra, Ele tinha um relacionamento com Deus, Ele orava. Nós devemos estar dispostos para orar em todo o tempo. Em Lucas capítulo 3, do versículo 21 ao 22, vai dizer que quando todo o povo estava sendo batizado, também Jesus o foi, e enquanto ele estava orando, o céu se abriu, o Espírito Santo desceu sobre ele em uma forma corpórea, como pomba. Então veio do céu uma voz: tu és o meu filho amado, e em ti eu me agrado. No momento mais importante de Jesus, Jesus orou no seu batismo. E sabe o que isso nos traz? É que em momentos muito importantes da nossa vida nós deixamos de orar. Quantos momentos importantes que nós passamos e deixamos de orar, deixamos de ter um relacionamento com o Senhor. Nós também vamos ver que Jesus, Ele orava em um lugar solitário. Em Marcos capítulo 1 e o versículo 35 vai dizer assim que de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu da sua casa e foi para um lugar deserto e ficou orando. Jesus tinha os seus momentos de intimidade com Deus. Ele se distanciava, Ele se separava e tinha um momento de intimidade com Deus. Deus também quer que nós tenhamos esses momentos de intimidade com Ele. Sabe para quê? Para Ele nos direcionar, para Ele firmar o seu propósito sobre nossas vidas. Como nós vamos saber o propósito sobre nós se nós não buscamos? A igreja do Senhor tem uma missão, a igreja do Senhor tem um propósito. Mas nós, eu e você, só vamos descobrir esse propósito quando nós buscarmos ao Senhor, quando nós orarmos. Um dos momentos mais decisivos da vida de Jesus, e um dos momentos mais importantes, Jesus orou a noite inteira antes de escolher os 12 apóstolos. Você sabia disso? Em Lucas capítulo 6, do versículo 12 ao 13 diz: num daqueles dias, Jesus saiu para o monte a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. Ao amanhecer, chamou os seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também designou apóstolos. Sabe o que isso vai nos dizer? É que em momentos decisivos da nossa vida, nós precisamos orar. As decisões mais importantes, os caminhos mais importantes que nós vamos tomar na nossa vida, nós precisamos orar. Muitas vezes nós caminhamos sem orar, tomamos decisões importantes na nossa vida sem orar. E por muitas vezes, quando nós deixamos de orar ao Senhor, nós tomamos decisões erradas.
E nessas decisões erradas, quantas lutas nós sofremos, hein? Quantas batalhas nós travamos porque nós tomamos decisões erradas, porque nós não pedimos uma direção de Deus e pagamos um preço. Mas Jesus foi muito sábio. Antes de escolher os 12 que estariam ao seu lado, ele orou ao Pai, para que o Pai pudesse comunicar ao seu coração o propósito. Jesus era disposto para ter um relacionamento com Deus. E a minha pergunta a você hoje é: será que eu e você também estamos dispostos para ter um relacionamento com Deus? Talvez você diga: mas eu já venho à igreja, eu já escuto a palavra. Mas talvez o Senhor queira um pouco mais de nós. Ele deseja ter um relacionamento mais íntimo conosco. Ele deseja fazer parte de todos os momentos da nossa vida. Como é importante eu e você estarmos orando o tempo todo. Assim como nós conversamos com nossos amigos, assim como nós conversamos com parentes, Jesus também quer que nós tenhamos esse mesmo relacionamento. Durante o nosso trabalho, durante a nossa ida ao mercado, durante um passeio na praça, nós precisamos estar com Cristo. Afinal, nós estamos aqui pelo Evangelho. Nós estamos aqui para viver o Evangelho de Cristo. E para viver esse Evangelho, para anunciar Ele, nós precisamos ter Cristo sobre nós. Mas quantas vezes nós só se preocupamos com nós mesmos? Eu digo por mim, quantas vezes eu só preocupo comigo, com os meus problemas, com as minhas dificuldades, com as minhas situações, com os meus problemas. Até as nossas orações, muitas vezes é mais sobre nós do que o nosso próximo. É muitas vezes mais sobre nós, sobre mim, sobre você, do que o nosso irmão que está precisando de ajuda. Quantas vezes nós separamos um tempo para orar pelo nosso próximo, para um familiar, para um amigo que está precisando? Você sabia que a oração tem poder? A oração tem poder para quebrar muralhas. A oração tem poder para quebrar muitas dificuldades, problemas. A oração tem poder. Jesus orava em todos os momentos. Se orar não fosse tão importante assim, talvez Jesus não iria orar tanto. Mas em todos os momentos Jesus estava orando. Jesus estava no relacionamento com Deus. Jesus estava ali na comunhão com o Pai. Jesus morreu na cruz para que eu e você também tivéssemos esse relacionamento com Ele. Nós, como cristãos, só cumpriremos o nosso propósito quando nós entendemos isso. Quando nós compreendemos que o nosso propósito é esse, é estar em comunhão com o Pai. Jesus era disposto também para servir ao próximo. Jesus foi um perfeito exemplo de serviço. Jesus serviu na última ceia. Em Lucas capítulo 2, 22 e versículo 27 vai dizer que Jesus ele estava falando na mesa no dia que ele estava ceando. Pois quem é maior, o que está à mesa ou o que serve? Não é o que está à mesa, mas eu estou entre vocês como quem serve. Jesus, como Rei dos Reis, no último dia da ceia, Ele estava servindo os discípulos. Jesus, como Senhor dos Senhores, Ele estava naquele dia servindo os discípulos. E muitas vezes nós não queremos servir. Nós muitas vezes não queremos dar a nossa mão para o nosso próximo. Não queremos ajudar. E sabe quem é o nosso próximo? Eu sei que é um pouco doído, mas o nosso próximo, muitas vezes é aquele que fala mal de nós pelas costas. Muitas vezes o nosso próximo é aquele que nos apunhala pelas costas. É a Ele que nós devemos servir. É amar. Judas traiu Jesus, mas Jesus não deixou de amá-lo. Judas feriu Jesus, ele traiu o Senhor, mas mesmo assim, ele não deixou de amar. E Jesus é um perfeito exemplo disso para nós. Em como amar as pessoas, em como servir elas. E nessa passagem de Lucas aqui, o que me chama a atenção é porque no momento que Jesus estava servindo, Ele estava servindo a Santa Ceia, o corpo, o vinho, o pão e o sangue, o vinho, o pão e o vinho. O pão representava a sua carne, o vinho representava o seu sangue. E sabe qual é o mais interessante nessa passagem? É que ele estava apontando para o seu sacrifício. Ele estava dizendo: ei, eu estou aqui ceando com vocês, mas é porque essa é a última ceia. Logo depois eu estarei me sacrificando por vocês. Sabe outro ponto que chama a atenção nessa palavra? E quando eu li isso eu comecei a chorar.
Porque nessa passagem Jesus estava falando que essa era a última ceia que ele estaria com os discípulos. Era a última ceia que ele estaria aqui na terra. A próxima só seria nos céus, quando o reino de Deus chegasse. A próxima será nas bodas do Cordeiro, quando nós estivermos com Cristo. Ele nos servirá do alto dos céus, Ele servirá o seu povo. Isso é maravilhoso, isso é maravilhoso, sabe por quê? Porque Jesus está lá, esperando o dia em que Ele voltará para levar a noiva dele para os céus e cear junto. Aleluia. Jesus também serviu orando. Eu falei antes sobre oração e aqui eu vou falar novamente, só que Jesus já não estava mais disposto apenas para orar pelo próximo, mas agora Ele serviu orando também. Em Lucas capítulo 22, do 31 ao 32, Jesus vai falar para Pedro, Ele vai dizer: Simão, Simão, Satanás pediu para peneirá-los como trigo, mas eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça, e quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Jesus serviu orando. Jesus sabia que Satanás queria tragar a alma, a vida de Pedro, mas Jesus estava lá intercedendo por Pedro, estava lá orando por Pedro e dizendo: nele tu não toca, nele tu não mexe, eu oro pela vida dele, eu cuido dele. E sabe o que é mais interessante? É que em Romanos 8:34 diz que Jesus está à direita do Pai, intercedendo por mim e por você. Jesus não estava intercedendo só por Pedro. Hoje Jesus ainda está à direita do Pai e intercede por mim e por você, para que nós não morramos espiritualmente, mas que permanecemos firme na fé, firme no propósito, firme na presença dEle. Satanás o tempo todo está nos arrodeando, tentando tragar a nossa alma, tentando nos matar, porque ele sabe do propósito que Deus tem sobre mim e sobre você. Mas Jesus está à direita do Pai, intercedendo por nós e dizendo: neles você não toca, eles são a minha igreja, eles são o meu povo, e eles irão cumprir o plano. Que plano é esse? É o plano do Evangelho. É o plano no reino de Deus. É anunciar que Jesus morreu na cruz, é anunciar que Jesus ressuscitou e reatou a aliança com o Pai, reatou a aliança com o Senhor. Essa é a missão que foi nos incumbido, essa é a missão que nos foi dado: anunciar sobre o Evangelho, sobre o reino de Deus. Mas quando que nós temos cumprido isso? Eu mesmo digo por mim: quantas vezes eu poderia fazer mais para o Senhor, mas eu não faço. Quantas vezes eu poderia servir mais o meu próximo e eu não sirvo. Quantas vezes eu poderia ter passado horas orando por aqueles que morreram, mas eu deixei de orar, eu deixei de clamar por vidas. Nós devemos carregar isso, nós devemos orar pelo nosso próximo, nós devemos orar por aqueles que estão em perigo, nós devemos orar por aqueles que estão condenados, por aqueles que estão em pecado. Há muitos aí no mundo que estão perdidos, e nós precisamos orar por eles, nós precisamos interceder por eles. Nós somos a igreja do Senhor, e nós oramos pelos nossos próximos, pelos nossos irmãos. Jesus também serviu como escravo. Jesus estava disposto a servir e serviu como escravo. Em João capítulo 13, do 3 ao 5, a palavra nos diz: Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder, e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Assim levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da sua cintura. Depois disso, derramou a água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Jesus, no momento que estava com os discípulos, ele se faz de escravo para lavar os pés dos discípulos. Nós podemos ver Jesus servindo antes de ir para a cruz, e também nós vemos agora ele servindo, lavando os pés dos discípulos. Lavar os pés dos discípulos, ser um escravo naquela época era a coisa mais baixa que tinha. Mas Jesus estava dando uma lição para os discípulos. Ele estava dizendo: olha, vocês precisam se tornar pequenos, vocês precisam ser os menores.
Vocês precisam servir com humildade. Sirvam. Jesus estava nos ensinando a servir. E essa palavra aqui agora foi uma das mais impactantes para mim. Jesus serviu com fome e cansado uma multidão. Em Marcos, capítulo 6, e o versículo 30. Eu quero ler isso com vocês. Em Marcos, capítulo 6, e o versículo 30. A Bíblia nos diz assim: os apóstolos reuniram-se a Jesus e relataram tudo o que tinham feito e ensinado. Havia muita gente indo e vindo, ao ponto de eles não terem tempo para comer. E Jesus lhe disse: venham comigo para um lugar deserto e descansem um pouco. Então eles se afastaram num barco para um lugar deserto. Mas muitos dos que os viram retiraram-se, tendo-os reconhecido. Correram a pé de todas as cidades e chegaram lá antes deles. Quando Jesus saiu do barco e viu uma grande multidão, teve compaixão deles, porque eram como uma ovelha sem pastor. Então começou a ensinar-lhes muitas coisas. Já era tarde, e por isso seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: este é um lugar deserto e já é tarde. Mande embora o povo para que possa ir aos campos e povoados vizinhos, comprar algo para comer. Ele, porém, respondeu: dê-lhes vocês algo para comer. E esse aqui foi um milagre da multiplicação. Ao seguir a palavra do Senhor vai dizer que Jesus multiplicou pães e peixes para aquele povo que estava com fome. O que eu quero trazer nessa mensagem é que os discípulos tinham vindo da sua missão, Jesus tinha enviado eles, e quando eles voltam, eles vão diante de Jesus e começam a testemunhar tudo aquilo que tinha acontecido. Eles começam a contar as boas novas que tinham realizado. Mas nesse meio tempo em que eles estavam contando para Jesus e testemunhando, muitas pessoas vinham até eles, muitas pessoas passavam por eles e queriam uma oração, queriam que eles conversassem. E no meio disso eles sentiram fome, eles estavam cansados. E aí Jesus os convida para ir a um lugar mais deserto, longe das pessoas, para que eles pudessem ter este momento. Só que no meio disso, as pessoas veem eles saindo e chegam num lugar antes deles, porque estavam com sede da palavra, eles estavam com sede de ouvir a mensagem do Senhor. E essa palavra é muito forte, porque Jesus, ele vai servir com fome e cansado uma multidão. Jesus estava cansado, ele já tinha orado, os discípulos já tinham orado, eles estavam cansados, eles queriam descansar. Mas quando Jesus olha para aquela multidão, que ele vê aquele povo, ele diz que precisava cuidar daquele povo, precisava tratar deles, porque eram como ovelhas sem pastor. Jesus se compadece daquele povo. E no João capítulo 6, o versículo 11, vai dizer: então Jesus tomou os pães, deu graças e repartiu entre o que estava assentado, tanto os que queriam, e fez o mesmo com os peixes. Jesus tratou todo aquele povo fisicamente, tratou a sua necessidade física, deu comida para eles, mas também Jesus deu alimento espiritual. No versículo 14 de João, no capítulo 6, vai dizer: depois de ver o sinal milagroso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer: sem dúvida, este é o profeta que deveria vir ao mundo. Eu não sei se você entendeu, mas eu vou explicar para você. Esse exemplo de Jesus para nós vem nos dizer que mesmo com nossas dificuldades, mesmo em nossos piores momentos, seja de maiores necessidades, nós devemos servir o nosso próximo. Não importa como nós estamos, não importa a luta que nós estamos, quando nós amamos de verdade, quando nós queremos cuidar de verdade, nós servimos até mesmo em nossos momentos de angústia, nós servimos até mesmo em momentos de prova, nós servimos até mesmo em momentos de dificuldade. E ontem eu conversando com um dos jovens aqui, ele me contou que em momentos de crise em que ele estava sofrendo, em momentos de dificuldade em que ele estava sofrendo, ele começou a ajudar outras pessoas que sofriam aquilo que ele estava sofrendo. E enquanto ele estava ajudando outras pessoas, ele estava sendo curado. E é exatamente isso que o Senhor faz conosco. E mesmo nós estando em momentos de dificuldade, mesmo você passando por crises, problemas familiares, dificuldades financeiras,
Às vezes vai chegar alguém para você e te pedir um conselho, e você vai ter que aconselhar justamente naquilo que você está passando. Eu acho que um dos maiores exemplos disso, que é algo que eu passei, então a gente se familiariza muito, é o pastor, né, pastor? Quantas vezes está na prova, está na luta, e vem um irmão, um membro da igreja, e vem pedir exatamente o conselho, ajuda naquilo que nós estamos passando. Só que é em meio a isso que o Senhor acrescenta a nossa fé, é em meio a esse momento que o Senhor nos fortalece, é em meio a esses momentos que o Senhor nos renova, é em meio a esses momentos que Ele nos coloca de pé e diz: ei, continua, não para, não desiste, continua, prevalece, permanece, não para, eu sou o teu sustento, eu sou a força, eu te levanto. O problema é que quando nós chegamos nesses momentos de dificuldades, a nossa vontade é de parar. E aí nós dizemos: ei, eu vou desistir. E aí a gente sai da igreja, a gente para de cultuar e diz: ei, servir a Cristo é muito difícil. Mas e o que Cristo passou por mim e por você? Será que não se compara? E o que Cristo passou por mim e por você? Ele sofreu de uma forma terrível. Todas as dificuldades que você já sentiu na vida, todas as doenças que nós já sentimos, Cristo sofreu na cruz do Calvário. E além de carregar todas as nossas dores, todas as nossas feridas, Ele ainda carregou todos os nossos pecados. Então não ache que o sofrimento de Cristo na cruz foi as horas que Ele passou pendurado naquela cruz. O maior sofrimento dele foi carregar os meus e os seus pecados. Nós precisamos voltar a dar valor para isso. A igreja precisa voltar a dar valor para o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Nós precisamos olhar para esse sacrifício todos os dias e dizer: mesmo doendo, mesmo machucado, mas vale a pena servir a Jesus. Mesmo eu caindo, mesmo arrebentado, mas vale a pena servir ao Senhor. Sabe por que vale a pena? Porque Ele ainda continua sendo a nossa maior esperança. Ele prometeu que virá buscar a sua igreja. Ele prometeu que nos levará para morar com Ele eternamente na glória. Ele prometeu vir buscar o seu povo. Como um noivo que vai de encontro com a noiva. E hoje eu pergunto para você, eu pergunto para mim mesmo também: como nós estamos como a noiva de Cristo? Será que nós estamos prontos esperando a sua volta? Será que nós estamos prontos esperando Ele vir nos buscar? Muitas vezes nós esquecemos dessa promessa. Nós esquecemos que Cristo prometeu que virá nos buscar. Eu quero convidar você a se colocar de pé. Que essa mensagem possa entrar no seu coração. E que ao você colocar os seus pés para fora dessa igreja, não seja mais uma simples mensagem que passou, mas que realmente você possa deixar ela penetrar no fundo do seu coração e aplicar isso no seu dia a dia. Eu quero repetir alguns pontos para que você grave no coração isso e leve para a sua vida. Primeiro, nós precisamos ser dispostos para ter um relacionamento com Deus. Eu quero que você repita: nós precisamos estar dispostos para ter um relacionamento com Deus. Mais uma vez, nós precisamos ter um relacionamento com Deus. Amém. Exige uma disposição. Nós precisamos sair do nosso conforto e orar. A nossa carne muitas vezes não quer ter um relacionamento com Deus. Muitas vezes a nossa carne não quer estar próxima de Deus. Mas nós precisamos sair do nosso conforto e se entregar para Cristo. E nós precisamos estar disposto para servir. Amém? Primeiro, nós precisamos estar dispostos para ter um relacionamento com Deus. Segundo, nós precisamos estar dispostos para... Amém. São duas coisas: a disposição
vai nos gerar oportunidades em que você vai estar servindo o seu próximo. E isso é cumprir a missão, é ajudar o próximo em todas as necessidades. Que nós venhamos abrir os nossos olhos para isso. E enquanto nós estamos aqui, cumprir a missão que Cristo nos deu, até que Ele venha nos buscar. Pastor, o senhor sempre chama o povo para orar para frente? Amém. Então, eu quero convidar você a dar um passo de fé. Antes eu quero perguntar, tem alguém aqui para aceitar Jesus? Tem alguém que não é cristão e deseja aceitar o Senhor? Deseja renovar a sua aliança com Ele? Hoje você ouviu falar de um Cristo que se sacrificou por você. Cristo se sacrificou pelo mundo inteiro. Todos nós não merecíamos a sua misericórdia, mas Ele se sacrificou por você. Eu quero perguntar, tem alguém para aceitar Jesus? A oportunidade ainda está sendo concedida. E hoje Ele marcou esse dia comigo e com você para nos dar essa chance. Se tiver alguém, eu convido a vir à frente e se entregar ao Senhor. Amém? Eu quero convidar você que talvez você ache que não é tão disposto, que talvez você pense que há uma dificuldade muito grande em servir o próximo, em ajudar o próximo. Às vezes você não consegue ter um relacionamento mais profundo com Deus, você sente dificuldades, porque é difícil nós entregarmos ao Senhor cada dia mais, é difícil. Eu quero pedir a você dar um passo de fé nessa noite. Se você hoje quer ter um relacionamento mais profundo com Deus, se hoje você quer se entregar mais a Ele, quer se entregar na intimidade mais com Ele e precisa de forças, nós queremos ver um Cristo que nos renova a cada dia. Tem alguém aqui que deseja hoje ter um relacionamento mais profundo com o Senhor? Ou você está bem do jeito que está? Você está bem do jeito que está o seu relacionamento com Deus? Está bom? Se não estiver bom, vem para frente, porque hoje é o dia em que Jesus vai nos renovar, hoje é o dia que Jesus estará nos dando força e vai nos capacitar cada dia para viver o evangelho dele. Que esse ato de fé não termine apenas aqui, mas que esse ato de fé possa ser realizado todos os dias. Seja onde você estiver, seja no seu quarto, seja na sua casa, seja na escola, seja no trabalho, seja onde estiver, que você venha estar disposto a ajudar o seu próximo, a orar por ele, ajudar. Dessa forma, nós vamos estar entrando em comunhão com o Senhor a cada dia, também orando, se colocando na presença dele, lendo a sua palavra. Nós muitas vezes esquecemos de ter comunhão a partir da palavra do Senhor, que é o nosso guia, que é a nossa direção. Quanto tempo às vezes nós ficamos sem ler a palavra do Senhor? Quanto tempo às vezes nós ficamos sem orar? Mas hoje, nós estamos aqui. Hoje o Senhor marcou esse encontro, porque Ele deseja ter um relacionamento mais profundo com você.